meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui imersos no nosso curso de língua portuguesa e neste bloco a gente dá sequência, a gente avança aqui a língua portuguesa na veia. A gente vai trabalhar no aspecto de ortografia, um tópico também muito importante aqui na nossa aula 4, que é a ortografia, emprego de palavras. Tá? A gente vai trabalhar algumas palavrinhas que com muita frequência caem em prova, como mas e mas, mal com L, porque, certo? Onde e aonde, entre outros. Então, vamos lá, vamos nos concentrar, vamos clicar no módulo aula e vamos avançar aqui no estudo da língua portuguesa. Bacana? E eu já vou adiantar uma coisa para você, hein? Não existe porquê para a pergunta, nem porquê para a resposta. Sim, prof, era tudo que eu sabia, porque junto para a pergunta, porque separado, porque junto, né, para a resposta, porque separado para a pergunta. Isso não existe. A gente vai ver neste bloco. Então, desliga tudo aí, né, que pode tirar a sua atenção. Clica no mundo aula agora, né? Vamos fazer essa imersão na língua portuguesa com o objetivo de logo a gente conseguir a nossa aprovação. Então vamos lá, tá? O nosso mundo todo agora é língua portuguesa, beleza? Claro, exceto se algo urgente aí, né, de última hora acontecer. Aí você para, senão a gente fica 100% concentrado aqui. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Então, ortografia, emprego de palavras. Primeiro ponto que eu queria destacar é o uso do HA e do A, certo? O som é o mesmo, né? A, mas a escrita e a situação de uso é bem diferente. Prof, quando é que eu uso HA e A? Vamos lá. Esse HA a gente usa quando a gente tem, por exemplo, ó, tempo decorrido, tempo passado. Há meses não vejo. Tempo passado, tempo decorrido, tá? Ok? Quando eu digo há de existir uma forma de se resolver o problema, aqui eu tenho o verbo haver como verbo auxiliar numa locução verbal. Então, quando ele é auxiliar numa locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos equivalendo a um. Há de existir. E esse verbo haver pode ser auxiliar dele mesmo. Há de haver, há de existir, tá? E também quando ele tem o valor de existir. Há muitos miseráveis no Brasil. Existem muitos miseráveis no Brasil. Então, se eu tenho tempo decorrido, tempo passado, ou auxiliar de uma locução verbal, ou ainda valor de existir, a gente vai usar HA. Então, o outro A, né, somente A, vai ser usado aí nos demais casos. Tá claro que existem muitas situações em que a gente vai usar esse Azinho aqui, tá? Mas o mais importante aqui, para a gente fazer essa oposição entre HA e A, é essa ideia de futuro. Daqui a alguns meses, qual é a ideia aqui? Futuro, ok? Então, HA, passado, somente A, futuro. Claro, esse A pode ser preposição, pode ser artigo, pode ser pronome, mas na aula de ortografia nos interessa saber que o A com H é passado e só o A é futuro. Então, você pode perceber bem essa ideia de futuro, né? Daqui a alguns meses, futuro, tá? Estarei aprovada no concurso dos meus sonhos. Amém? Amém. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse, tá certo? HA, locução verbal, ele é o primeiro verbo, ele é o auxiliar. Também dá a ideia de tempo decorrido e tem o valor de existir. Certo? O Azinho aí a gente vai usar para futuro. Claro que o Azinho tem outros usos, como eu já disse, mas em oposição ao HA, a situação é essa. Ok? Esse é o primeiro tópico, ainda tem muita coisa boa para a gente ver aqui. Tá? São 12 tópicos que eu destaquei para este bloco, considerando aquilo que é muito recorrente em prova. Acerca de e acerca de. Temos 3 situações. O primeiro acerca de significa a respeito de. A ideia aqui é assunto, né? Sobre. Conversavam sobre alguma coisa, a respeito de alguma coisa. Aí eu vou dizer o seguinte, os alunos conversavam acerca de concurso público, ou seja, sobre concurso público, a respeito de concurso público. Então, essa é a ideia. Tá?
O segundo caso, temos duas situações. Aqui a gente vai ter, ó, 3 palavrinhas, né? Acerca de. Primeiramente, ideia de aproximadamente. Por exemplo, ele discursava acerca de 1000 pessoas, ou seja, ele discursava a aproximadamente 1000 pessoas. E também esse acerca de tudo separado equivale a uma distância de, né? A uma distância de. Por exemplo, moro a cerca de 2 quilômetros da faculdade, do trabalho, da academia, de qualquer lugar, né? Moro a uma distância de. Então, se a gente usar esse critério aqui, aproximadamente ou a uma distância de, você nunca vai errar, tá? E o terceiro ponto, ó, traz o HA. Como a gente já viu há pouco, esse HA, né, um dos usos é o tempo decorrido, outro uso é o valor de existir. Por isso que eu coloquei aqui, ó, tem um valor de existir, que a gente já conhecia desse H, ou pode indicar um tempo decorrido, que a gente já conhecia do tópico anterior. Então, exemplo, há cerca de 200 alunos na sala. Aqui nós temos o valor de existir, ó. Isso aí é o uso 1, esse aqui, ó, valor de existir. E também pode indicar tempo decorrido. Por exemplo, há cerca de um mês não a vejo. Então, é o segundo caso. Então, quando nós temos o verbo haver, geralmente ele está ligado a essas duas situações. Ou ele indica tempo decorrido, ou ele vai indicar o valor de existir. Além, claro, né, de em outra situação poder se auxiliar numa locução verbal. Mas principalmente esses dois aspectos, valor de existir ou tempo decorrido. Tá? Então tá aí, ó, um tópico muito importante que a gente vê com muita frequência nas provas, acerca de. Esse foi o tópico número 2. Tópico número 3, onde e aonde. Importantíssimo. Tá? Primeiramente, é importante destacar uma coisa. Ó. Tanto onde quanto aonde, tá? Ó, tanto um quanto o outro, somente são usados para lugar. Tá? Lugar. Se não há ideia de lugar, a gente não usa aí onde ou aonde. Então, muito cuidado quando a gente diz assim, durante a reunião houve um momento onde os ânimos se exaltaram. Na verdade, momento não é lugar. Então, quando não cabe onde, eu posso usar em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais, certo? Ok? Agora, quando é que eu uso onde e aonde? Considerando que os dois se referem a lugar. Ó, onde é usado com verbos que não são dinâmicos, ou seja, né, verbos que não dão ideia de movimento, não dão ideia de deslocamento. Prof, como é que eu sei que o verbo está dando ou não ideia de movimento, ideia de deslocamento? Geralmente esses verbos, ó, estão regendo a preposição em. Então, olhe a preposição que o verbo está regendo. Por exemplo, onde você mora? Ó, quem mora, mora em algum lugar. Você sabe onde fica a biblioteca? Ela fica em algum lugar. Se eu disser, onde você trabalha? Quem trabalha, trabalha em. Onde você está? Quem está, está em. Onde você dorme? Quem dorme, dorme em algum lugar. Então, se o verbo não dá ideia de movimento, se o verbo não dá ideia de deslocamento e ele exige a preposição em ou exigiria a preposição em, eu já sei que é onde que eu vou usar. Por outro lado, quando o verbo dá ideia de movimento, quando o verbo dá ideia de deslocamento, eu posso usar no lugar do onde, para onde, então não tenho dúvida de que a preposição a vai ser usada para se somar ao termo onde. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai observar o seguinte, né? Quando um verbo rege a preposição a, reger quer dizer exigir. Quando um verbo exige a preposição a gente usa aonde, ok? Então, vamos lá, ó. Exemplo, aonde você está indo a esta hora? Quem vai a algum lugar, ó. Por isso, aonde. Aonde você quer chegar com esta conversa sem sentido? Quem quer chegar a algum lugar. Aonde você quer chegar. Né? E levar. Quem leva, leva alguém a algum lugar. Então, aonde você está me levando com tanta pressa?
Ok? Então, com ideia de deslocamento, aonde? Sem ideia de deslocamento, onde? E lembrando que tanto onde quanto aonde só são usados se há ideia de lugar. Ok? Belezinha? Vamos adiante então. Ao encontro de encontro a. Aparentemente palavras aí muito parecidas, né? Muito semelhantes. Mas aqui nós temos o seguinte. Ao encontro de encontro a. Ao encontro de sinaliza uma situação favorável. Seja, né? A gente vai ter coisa boa. Então, se é coisa boa, eu vou dizer ao encontro de. Por exemplo, o rapaz apaixonado correu desesperadamente ao encontro da adorável namorada. Professor, não vi ao encontro de, aqui apareceu ao encontro da. Tá? Isso aqui é a mesma coisa. Tá? É importante lembrar que a preposição de, ou qualquer outra preposição, se contrai com artigo. Ó, de mais a, dá, de mais o, dó, de mais os, dós, de mais as, das. Em mais o, mais a, mais os ou as, vai dar nó, na, nós e nas. Então, preposição se contrai com artigo. Então, eu posso ter ao encontro do, da, dos ou das. Ou só de mesmo, tá bom? O importante é, se há uma situação favorável, coisa boa, eu uso ao encontro de. O rapaz apaixonado correu desesperadamente ao encontro da adorável namorada. Agora, quando a situação é desfavorável, quando a gente tem uma ideia de oposição, né, sinalizando uma situação desfavorável, uma coisa ruim, um choque, uma colisão, seja literal, seja metafórica, aí a gente vai usar de encontro ao, choque, oposição. Tá? Por exemplo, um carro desgovernado foi de encontro ao poste. Ó, de encontro a, certo? Mas esse O aqui é um artigo. Então, a preposição a pode se contrair com artigo. Ao, aos. Você vê que é uma situação de oposição, né? Uma situação desfavorável. Não é coisa boa aí o carro ir de encontro ao poste. Descontente com a situação, ele foi de encontro ao colega para exigir explicações. Tá? De encontro a. Ó, de encontro a. Ao. Tá? Então, se ele está descontente, ó, então é uma situação desfavorável, é coisa boa. Esse encontro aqui pode não ser interessante. Então, foi de encontro ao colega para exigir explicações. Então, ao encontro de uma situação boa, agradável, favorável, e de encontro a uma situação ruim, né? Uma oposição, algo que não é interessante. Esse foi o tópico 4. Tá? Tópico 5, nós temos ao invés de, em vez de, também muito recorrente em prova. Ao invés de, vai indicar oposição, contrariedade. Então é importante destacar isso. Ó. Indica oposição, indica contrariedade, certo? E equivale a ao contrário de. Ao contrário de. Você troca por ao contrário de. Ao pé da letra, sem mudar nada, se der certo, indicando, claro, oposição ou contrariedade. Por exemplo, ao invés de passar o dia dormindo, acorde e vai estudar. Existe aí uma ideia de oposição? Sim, existe, né? Dormir se opõe a acordar. Tá? Dormir se opõe a estudar. Porque se ele está dormindo, por exemplo, quando não deveria dormir, certo? Além do necessário, né? Então, ele está tirando aí tempo do estudo para investir no sono, ok? Então, se houver ideia de oposição, de contrariedade, a gente vai usar ao contrário de, ok? Ou ao invés de, né? Por outro lado, quando há uma ideia de substituição, um termo no lugar do outro, uma pessoa no lugar da outra, tá? Ok? A gente vai usar em vez de. Aí você pode substituir literalmente ao pé da letra por em lugar de. Tá? Você troca em vez de por em lugar de, se houver ideia de substituição. Ok? Por exemplo, em vez da filha, ó, o dia que se contraiu com o artigo, sem problema, né? Eu já disse a você que de mais o, a, os e as vira do, da, dos e das. Preposição e artigo se contrai. E aqui nós temos, ao invés da filha,
A mãe foi ao banco e resolveu o problema com o cheque. Então, em vez da filha, no lugar da filha. Dá para trocar por no lugar de? Dá. Por quê? Porque há uma ideia de substituição. E havendo essa ideia de substituição, a gente usa em vez de. Havendo ideia de oposição, a gente usa ao invés de. Ok? Tópico número 5, portanto. Número 6, esse aqui nem cai em prova, esse aqui despenca em prova. Tá? Seção, seção, seção. Vamos lá, são palavras homônimas, né? Palavras que têm o som semelhante, mas a grafia diferente. E o sentido diferente também, né? Ó, primeiramente, esse seção, que é um ato de ceder, é uma doação. Esse seção é uma ação. Você pode pensar assim, seção é uma ação. Ó, a empresa fez a cessão, ou seja, a doação dos lotes ao sem terra. Tá? Fez a cessão, a doação dos lotes ao sem terra. É uma ação. No caso aqui, a empresa fez a cessão do dinheiro àquela instituição de caridade. Sempre que há uma cessão, não importa quem seja, né? Ao sem terra, a instituição de caridade, até mesmo a quem tem dinheiro, muito dinheiro, cessão quer dizer doação. Cessão quer dizer ceder, doar. É uma ação. Pensa assim, um é ação, outro é tempo, outro é lugar. Aí vai ficar bem fácil de você memorizar. Ação, tempo e lugar. Ok? Então, esse primeiro aqui é uma ação. A empresa fez a cessão do dinheiro, do lote ao sem terra, ou enfim. E aqui, ó, cessão. Cessão aqui é lugar, tá? Cessão aqui é um lugar. Ó, significa setor, repartição, segmento. No supermercado, por exemplo, ó, onde fica a seção de frutas? É um lugar. Você vota em que seção? Lugar. E o outro seção é tempo. São essas três relações que nós temos. Tá? Ação, lugar e tempo. Pensando assim, fica muito mais fácil. É o intervalo de tempo que dura uma reunião. Tá? Isso tem a ver com tempo de uma reunião. Essa reunião pode ser formal ou informal. Tá? Nós agora, por exemplo, estamos em sessão. Sessão de cinema, sessão das 10, sessão plenária. Tá? Muito usado para legislativo. Na sessão plenária de hoje, ó, sessão aqui é o quê? É tempo. Foi votado um importante projeto que beneficia os concurseiros. Tá? Foi votado um importante projeto que beneficia os concurseiros. Ok? Então, sessão, ó, ação, olha aí, ação, lugar e tempo. Então, a gente vai pensar nessas três situações. Ação, lugar, tempo. Tempo, lugar, ação. Ok? E aí a gente não erra mais. Certo? Vamos na sequência aí, o tópico 7. Demais e demais. O som é o mesmo, mas grafia e uso bem diferente. Demais junto, tá? É um advérbio de intensidade. E advérbio de intensidade, ou simplesmente advérbio é uma classe gramatical, tá? Advérbio é uma classe gramatical que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo e de um advérbio. O outro demais é muito parecido com esse, mas a melhor forma que eu vi até hoje de você entender isso é ver que palavra, que classe gramatical o de mais junto está modificando, certo? Se o de mais junto modifica verbo, tá certo. Se modificar adjetivo, também tá certo. Se modificar advérbio, também está certo. Lembrando que verbo é uma palavra que indica ação, adjetivo, uma qualidade, e advérbio traz alguma circunstância. Circunstâncias diversas, né? A gente ainda vai ter aula sobre advérbio. Pode ser tempo, modo, meio, dúvida, afirmação, negação, companhia, enfim, tá? Muitas situações diferentes, circunstâncias diferentes. Aqui, ó, você pensa demais. Demais é verbo. Então, se o demais se liga a verbo, é junto. Ele é inteligente, ela é inteligente demais. Inteligente é um adjetivo, é uma qualidade. Então, o demais é junto.
Tá? Quando eu tenho verbo ou adjetivo, o demais que se liga a essa palavra é o demais junto. Dessa vez ele foi longe demais. Longe é advérbio de lugar, ok? E o que se liga ao advérbio é o demais junto. Então, se você fizer essa associação entre as classes gramaticais, você nunca erra. Demais junto vai modificar verbo, adjetivo e advérbio. Provil demais separado vai modificar substantivo, tá? Porque ele acompanha. Não é nem modificar, né? É acompanhar, é mais apropriado. E também o pronome indefinido nada. Se eu tiver um substantivo, prof, o que é um substantivo? Substantivo é uma classe gramatical que dá nome aos seres, certo? E o pronome indefinido nada. Não precisa nem saber que é pronome indefinido. Palavra nada. Palavra nada, demais, separado. Ok? Nesse caso, né, só por curiosidade, ele é uma locução adjetiva. Acima, ele é um advérbio de intensidade. Abaixo, ele é uma locução adjetiva. Abaixo, ele se refere a substantivo e ao pronome nada. Por exemplo, havia pessoas, pessoas é substantivo. Demais na festa. Então, demais separado. Se refere a substantivo. Se eu disser, ele ganha dinheiro demais. Dinheiro é substantivo. Ok? Demais separado. E quando eu tenho o pronome nada, aí eu não tenho nem o que pensar. Nada, aí o demais separado. Ok? Então tá aí. A melhor forma de a gente entender isso é percebendo os elementos que estão conectados. Demais junto. Se conecta verbo, adjetivo e advérbio. Demais separado. Se conecta a substantivo e ao pronome nada. Ok? Esse foi o número 7. Vamos agora para o número 8 de 12 situações que eu coloquei para você. Essas 12 situações são as mais aí que podem cair na sua prova. Tá certo? Vamos lá. Mal com L e mal com U. Né? Isso aqui lembra lá a escolinha, né? Os primórdios, tempo bom, né? Quando a gente era criança ainda, protegido do nosso responsável, né? Muito bom. De repente hoje você já é pai, já é mãe, né? Não sei. Bom também, né? Outros tempos, né? Mal com L pode ser um advérbio de modo, tá? Advérbio de modo, pode ser um substantivo, pode ser uma conjunção subordinativa temporal. O que é que eu quero que você faça? De repente aqui eu não sei quanto tempo faz que você não tem contato com a língua portuguesa, essa gramática normativa, essa norma culta da língua. Vamos fazer uma maneira bem mais fácil aqui, ó. Você vai fazer o seguinte: mal com L é o contrário de bem. Pronto, faça isso, tá? Independentemente da classe gramatical, se é advérbio de modo, se é substantivo, se é conjunção temporal, troque mal com L por bem. Por exemplo, ele canta mal, ele canta bem. O mal que ela me fez já foi esquecido por mim. O bem que ela me fez já foi esquecido por mim. Certo? Agora um detalhe importante. Mal também pode indicar tempo. Certo? Pode indicar tempo. E isso pouca gente lembra. Esse mal indicando tempo, geralmente você pode trocar por assim que. Geralmente você troca por assim que ou logo que. Se der para trocar o mal por assim que ou logo que, então é o mal com L que a gente usa. Tá? Ele indica tempo. Então, mal com L a gente vai usar em duas situações. Ou eu troco por bem, ou eu troco por assim que, logo que. Mal cheguei e fui abordado pelo gerente. Assim que cheguei, logo cheguei. Mas eu mal abri a boca, ela apareceu. Mal acabei de falar. Assim que, logo que, acabei de falar. Certo? E o mal com U indica o oposto de bom. É um adjetivo. Certo? Acompanha substantivo. Precedido de artigo é um substantivo. Tudo isso aqui não é tão importante não. O mais importante é você fazer o seguinte. Mal com U, contrário de bom. O que tem aqui é o conceito gramatical. Isso aqui é para você acertar a questão. Mal com U, contrário de bom. Comprar aquele carro foi um mau negócio.
foi um bom negócio. Se eu colocar aqui o antônimo dele, né, o termo contrário, certo? Os maus não prevalecerão para sempre, mas os bons. Independentemente da classe gramatical, porque não é isso que vai fazer diferença aqui, eu tenho que saber se é com L ou com U. Ok? Mal com L, contrário de bem, ou indica tempo. Mal com U, contrário de bom. Independentemente do que acompanha ou da classe gramatical. Ok? Vamos lá. Esse foi o tópico 8 de 12. O tópico 10 aqui é a menina dos olhos, né? Que é o porquê. Tópico 9, mais e mas. Né? A depender do local em que você seja, né? Do norte, do nordeste, do sul, sudeste, centro-oeste, às vezes a gente pronuncia o mas e o mais da mesma forma. Isso pode gerar alguma confusão, mas é importante pronunciar cada um do seu jeitinho. Mais e mas, ok? Destacando bem o i e não usando o i quando não tem. Então vamos lá, ó. O mais com i pode ter muitos usos. Pode ser um advérbio de intensidade. Por exemplo, estude mais. O advérbio de intensidade, ele intensifica. No caso aqui, ó, está intensificando o verbo. Pode ser um pronome. Chegaram mais convidados. Aí, nesse caso, esse mais dá para trocar por outros. É um pronome indefinido. Tá? Chegaram outros convidados. Pode ser uma conjunção aditiva, igual aí. Ó, o pai mais o filho resolveram um problema. No caso, você troca o mais por i. E ainda, tá? Pode indicar tempo. Você acrescenta aí, ó, tempo, certo? Já caiu em prova isso. Eu digo assim, ó, eles nunca mais se viram. Ou seja, a ideia aqui qual é? Tempo. Tá? Então, o mais pode ser intensidade, pode ser um pronome. Há quem diga que o mais com i é apenas intensidade. Não. Aqui nós colocamos 4 situações. Intensidade, pronome, troco por outros. Conjunção aditiva, troco por i. Ou tempo. Certo? E o mas, né? Estou destacando bem assim, ó, mas é o quê? É uma conjunção adversativa. Ou igual a porém. Só trocar por porém. Tá? Trocando por porém, aí não vai ter problema. Você troca o mas por porém. Eles saíram cedo, mas ainda não voltaram. Tá? Trocando por porém, não vai ter problema, não vai ter dificuldade. E agora vem o tópico 10, né, que é um dos mais importantes aqui, é um dos mais destacados. Por quê? Tá? Como eu disse no começo, não existe porquê para a pergunta e porquê para a resposta. A gente vai aprender agora de fato como usar esses porquês, ok? Então vamos lá. Por que esse porquê? Independentemente do que é, se é conjunção, não vou entrar no detalhe agora, que o importante é saber usar. Se houver ideia de causa ou de explicação, você vai usar esse porquê. Tá? Ideia de causa ou de explicação, a gente vai usar esse porquê. Bacana? E aí nós temos o seguinte, ó. Ele está chorando assim porque o namoro acabou? Há uma ideia de causa ou explicação? Há. Prof, mas aqui é uma pergunta. Aí eu coloquei o seguinte, ó. Pode ser usado em frase interrogativa, afirmativa ou exclamativa. Tá? Independentemente da frase, se houver ideia de causa ou de explicação, é esse porquê que eu uso. Bacana? Segunda frase. Ele está chorando porque o namoro acabou. Ó, existe uma ideia de causa ou de explicação. Estude, porque a prova será difícil. Temos aqui uma ideia de explicação. Então, meu aluno, minha aluna, independentemente da frase afirmativa ou interrogativa, se há ideia de causa ou de explicação, é esse porquê que a gente vai usar. Agora, né, existe esse mesmo porquê com acento. Tá? O acento é chamado acento diferencial, que essa palavra agora é um substantivo. Aí, deixa eu dar a dica para você. Troque pela palavra motivo. E geralmente vem precedido de um determinante.
tá? Que é um artigo ou outra palavrinha, tá? Mas geralmente é o porquê, com a ideia de o motivo. Se essa palavra pudesse ser trocada literalmente pela palavra motivo, então é esse porquê que a gente vai usar. Trata-se de um substantivo. Pode também, aparecer em qualquer tipo de frase, afirmativa ou interrogativa. Não sei o porquê de ela não ter aceitado essa oferta de trabalho. Não sei o motivo, literalmente ao pé da letra. Não sei o motivo. Qual o porquê disso tudo? Qual o motivo disso tudo? Qual o motivo disso tudo? Então, se der para trocar pela palavra motivo, então eu vou ter porquê junto com acento, independentemente de a frase ser interrogativa ou afirmativa. Até aqui tudo bem? Belezinha? Então vamos lá. Agora o porquê separado. Na verdade, o porquê separado não nasceu do porquê junto. A gente acha, às vezes, que o porquê era junto, aí separaram. Certo? Houve algo, algum fenômeno físico que separou. Não, tá? Não houve nada disso. Porquê separado são duas palavras que existem, que coexistem, que existem ao mesmo tempo em que outras palavras existem. E elas são o quê? Esse porquê separado, deixa eu dar logo a dica. Você vai usar quando houver a ideia de pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Você vai substituir. Se der para trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, então você usa esse porquê separado. A gente vai ter aqui uma preposição mais um pronome relativo. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque esse assunto a gente vai ver mais à frente. Eu queria que, por enquanto, você só fizesse isso. Troque por, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Independentemente de saber o que essas palavrinhas são gramaticalmente falando. Ok? Outra forma de usar esse porquê é quando ele equivale a por qual razão. Se der para trocar por qual razão, também você vai usar o porquê separado, sem acento. Morfologicamente, nós temos o quê? Uma preposição mais pronome interrogativo. Repito, não precisa saber agora o que é pronome relativo, interrogativo. Isso a gente vai ver mais adiante. Você só tem que saber que ou eu troco por qual razão ou substituo por pelo qual e suas formas variantes, que são feminino e plural. Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Vamos testar? Independentemente da frase ser interrogativa, direta ou indireta. Tanto faz. Esse é o motivo porque eu não frequento mais aquele lugar. Esse é o motivo pelo qual. Se dá para trocar por pelo qual, então é porquê separado sem acento. Por que isso sempre acontece comigo? Aqui eu já não consigo trocar por pelo qual. Aqui eu vou trocar por qual razão. Por qual motivo. Por qual razão isso sempre acontece comigo? Quando o Djavan diz assim, só eu sei as esquinas porque passei. Só eu sei as esquinas pelas quais passei. Porque separado, sem acento. Prof, por que separado com acento? É o mesmo. A diferença, deixa eu apagar aqui, tá? Colocar aqui do lado, É o mesmo, tá? Só colocar aqui, por qual razão. A diferença é que vem em final de frase. Todo o que em final de frase é acentuado. Por exemplo, você fez isso porque é esse mesmo aqui, Você fez isso por qual razão? Porque separado equivale a por qual razão. Não é um quarto porquê. A diferença é que todo o que em final de frase é acentuado. Se eu disser assim, você está precisando de quê? É acentuado. Você está preocupado com o quê? Esse que é acentuado. Você se referiu a quê? Esse que é acentuado. Todo que em final de frase é acentuado. Certo? Ok? Feito isso, a gente vai para o 11º item, senão e se não. Senão, separado, é uma condição.
equivale a se por acaso não, caso não. Aqui a gente vai usar quando houver ideia de condição. Se houver ideia de condição, a gente usará senão separado. Se não chover, irei à praia com você amanhã. Ó, condição. Condição é o seguinte, para uma ação acontecer, é preciso que outra ação aconteça. Ok? Então, senão separado, condição. Se não houver ideia de condição, eu vou usar o senão junto, que pode ter muitos sentidos. Pode ser a não ser, mais do que, caso contrário, defeito e mas, pode ter muito uso. Então é melhor guardar isso aqui, né? Se não houver ideia de condição, a gente vai usar o outro senão. Por exemplo, não havia na festa de ontem senão 80 pessoas, a não ser mais do que 80 pessoas. Estude, senão o resultado do concurso pode ser desfavorável a você. Senão quer dizer caso contrário. Não houve um senão no discurso dele. Não houve um defeito no discurso dele. Temos carro não por luxo, senão por necessidade. Senão igual a mas. Tá? Como o senão junto tem vários usos, eu sugiro que você guarde o primeiro. Senão separado igual a caso não, uma condição. Se não couber ideia de condição, a gente vai usar o senão junto. E para finalizar, tampouco e tampouco. Tampouco, né, significa também não. Dá uma ideia de adição, ideia de soma. Por exemplo, ele não estuda, tampouco trabalha, também não trabalha. São duas ações que ele não executa, nem estuda e nem trabalha, nem, né? E tão pouco significa muito pouco. Aqui é a intensidade, tá? Enquanto o primeiro junto é adição, o segundo, que é separado, vai ser intensidade, ó. Intensidade. Estudei tão pouco ontem, muito pouco ontem. Hoje pretendo estudar mais. Então, havendo ideia de adição, tão pouco. Havendo ideia de intensidade, tão pouco. Com isso, a gente finaliza a nossa quarta aula aqui do nosso curso. Beleza, meu aluno, minha aluna? Obrigado pela sua atenção. Espero que você esteja aprendendo bastante, anotando tudo, revisando as aulas. Nosso objetivo qual é? Chegar ao final dominando o português, né? Dentro daquilo que é necessário para o nosso concurso. Valeu? Aguardo você no próximo bloco. Tchau, tchau.